Irmãos queridos, do fundo do nosso coração, é uma imensa alegria vê-los novamente no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Sintamo-nos em casa, gradativamente vamos relaxando, porque a nossa proposição, nesta hora que vamos ficar juntos, é incorporarmos fundamentos que nos permitam, nessa nossa atual existência, fundamental para todos nós, em razão de estarmos vivendo um período de seleção ética-moral de capital importância. Portanto, aqueles que já temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, ampliemos as nossas percepções para que fique em nós, não só no intelecto, mas também se transfira para o coração e gradativamente estas mesmas informações que vamos receber se tornem hábitos saudáveis. Isso é de capital importância. Nós iniciamos já na segunda-feira o projeto Qualificação do Trabalhador Espírita, a sua segunda fase, que é desdobrada na própria área da regional. Todas as segundas-feiras, na Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos, todas as quartas-feiras, Sociedade Espírita Amor e Caridade, e todas as sextas-feiras, na Sociedade Espírita Francisco de Assis. 3 possibilidades, a mesma aula na semana, em torno de 7 a 10 encontros, possivelmente. Deveremos concluir isso por volta de metade de junho, ou início de junho, metade de junho, deveremos concluir, para que no segundo semestre, estes companheiros, essas companheiras que estarão conosco, candidatem-se a ir à federação, no Recanto Lins de Vasconcelos, no segundo semestre, nas áreas específicas, para também qualificar-se. É um projeto a longo prazo. Nós estivemos lá o ano passado todo, em 5 encontros, coordenado pela professora Sandra Della Pola, de maneiras que estamos agora em 4 companheiros aqui na regional, multiplicando essas informações. Aqueles que desejarem alguma informação adicional, procurem-nos, por favor, porque ainda dá tempo de nós agregarmos a esse projeto maravilhoso. Sábado agora, temos 2 atividades, além dessa de hoje, que vai ser coordenada pelo nosso Maurício Machado, que já está aqui conosco. O presidente da regional, Claudemir Desto, está nos trazendo uma proposta às 16 horas, como resolver o problema do sentimento de culpa. Como nós não temos sentimento de culpa, é capaz de não vir ninguém, né? Mas é interessante, ele vai propor para nós como vencer esse aspecto, né? E depois, às 18 horas, Laudelino Risso traz para nós também uma proposta de Nos Caminhos de Jesus, né? Uma temática evangélica muito interessante. Então, 2 atividades no sábado, 16 e 18 horas, para que nós possamos também ampliar nossos níveis de conhecimento. Faremos a nossa prece, em seguida nós temos uma leitura introdutória, já que o assunto hoje é o céu na visão espírita. Podemos nos preparar que é um pouquinho diferente do que a gente pensava que era. É um pouquinho diferente, muito mais lógico, muito mais racional, sem sombra de dúvida, né? Vamos fazer a nossa prece introdutória e logo em seguida nós passaremos a palavra ao expositor que vai nos conduzir na noite. Senhor da vida, prontos, em condições, já preparados, sem sombra de dúvida, nesse período em torno de 1 hora, que vamos conviver junto, dentro desse espaço físico, para assimilarmos o máximo possível das lições que nos serão compartilhadas. Em razão disso, buscamos em Ti, Senhor, que és a nossa inspiração, nosso guia, nosso modelo, a força necessária para que a nossa vontade seja potencializada e envidemos todos os esforços possíveis para que, de passo em passo, avancemos na senda da evolução, na direção da plenitude, da autonomia espiritual. Abençoa a nossa proposição, envolve em ternura e carinho o nosso expositor, para que a mensagem compartilhada por ele conosco guarde em nós uma profunda impressão, a ponto de envidarmos esforços para pô-la em prática na nossa vivência. Abençoa-nos a todos, Senhor,
e que nos seja permitido, então, darmos início à tarefa desta noite. Que assim seja, Senhor. Como o assunto vai ser tratado hoje do céu na visão espírita, o benfeitor, querido Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no ano de 1962, homenageia a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E ele nos dá uma visão de céu para nós, né? Diz ele o seguinte, muito interessante. Hoje eu meditei muito nessa lição do benfeitor. Aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilinária através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Entre os chineses de épocas venerandas, afiançávamos que a imortalidade era a absoluta integração com os antepassados. Na Índia bramânica, admitíamos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos na pureza intocável dos cimos. No Egito remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consistisse na intimidade com os deuses particulares, ainda mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte física, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Com gauleses e romanos, incas e astecas, possuíamos figurações especiais do paraíso. E ainda ontem acreditávamos que o céu fosse região deleitosa, em que Deus, teologicamente transformado em caprichoso patriarca, vivesse condecorando os filhos oportunistas, que evidenciasse mais ampla inteligência no campeonato da adulação. De existência a existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia, triunfante, em todos os domínios universais do sem-fim. Que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação. Que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico. Que cada espírito, isso aqui é muito importante, permanece em determinado momento evolutivo e que por isso o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. É por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por essa mesma razão que prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. A gente viu que é muito interessante, é uma outra visão, mas agora nós vamos ampliá-la ainda mais, porque um especialista nessa área vai nos conduzir a partir de agora. Portanto, vamos ouvir o nosso querido Maurício Machado, o que é uma honra para nós. Caros companheiros, companheiras, a nossa alegria e satisfação de retornarmos à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Que Jesus nos abençoe. Da pena de Allan Kardec, das suas reflexões profundas, nasceu a filosofia espírita. Da orientação dos benfeitores espirituais, a ciência espírita. Luarizando então as densas trevas que nos envolviam a respeito dos nossos destinos enquanto espíritos. E a doutrina espírita então vem trazer as respostas às grandes questões que os maiores filósofos da humanidade perquiriram. Kardec não figura no rol de filósofos expoentes do planeta, mas nós, aqueles que somos os seus discípulos,
aqueles que o estudamos e o referenciamos, colocamos ele na posição de benfeitor da humanidade. E finalmente, mesmo num planeta de provas e expiações, morada de espíritos imperfeitos, como nós, a caminho da evolução em busca da luz, recebemos da espiritualidade superior as informações que nos capacitam a voarmos mais alto, rumo a dimensões superiores. Com os pés grudados na terra, o nosso pensamento voa. Com os olhos que conseguem ver tanta desgraça, tanta miséria, tanta falta de ética, de moralidade, nós, os espíritas, já vislumbramos o porvir da humanidade. E cheios de esperança, somos consolados pelas informações espíritas que vêm ao nosso encontro nesse momento particular da nossa evolução. Sim, Allan Kardec falou muito. E até hoje a sua mensagem traz as informações que permanecem como um grande ponto de interrogações às religiões tradicionais. Sob esses aspectos, como veremos a seguir, emudecem as religiões. E nós, os espíritas, sem favoritismos e privilégios, recebemos as informações para darmos novos rumos às nossas existências. O céu e o inferno. 150 anos depois, nós, os espíritas, somos convidados a mergulharmos nesta obra, que desenvolve a quarta parte do Livro dos Espíritos, e que vai falar das esperanças, e que vai falar das consolações, e que vai trazer, então, uma nova visão, para que nós pudéssemos entender, finalmente, o que espera o grande arquiteto do universo, o que espera Deus do nosso desempenho aqui na Terra. E assim, meus irmãos, orientados, iluminados pelas luzes do Consolador, pelos caminhos tortuosos da terra, nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades espirituais. O Espírito São Luís falava: espíritas, que entre vós haja compreensão. Espíritas, que entre vós haja amor. Compreensão no sentido estrito da palavra, pois que chegou a hora de nós contextualizarmos a doutrina espírita. Chegou a hora de fazermos as ligações dos grandes enigmas. E aí os benfeitores espirituais nos trazem informações. Nós saímos do conhecido e Allan Kardec nos convida a enveredarmos pelos caminhos do desconhecido. Analisando as comunicações que eram trabalhadas na intimidade da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e das reuniões informais nas casas espíritas, Kardec partia do conhecido para o desconhecido e ele, com a sua lógica, com o seu bom senso, que nós precisamos recordar, nos trouxe essas informações, que obviamente chocavam-se com o conhecimento, não só religioso, mas também filosófico e científico da época. Quando nós vamos então ler o capítulo 3º de O Céu e o Inferno, Kardec vai falar ali só do céu. E nós colocamos segundo o Espiritismo. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso, as diferentes doutrinas relativamente ao céu, na sua capacidade de síntese, apontava o codificador que repousa todas elas em duplo erro. E aí ele vai falar desses equívocos aos quais foram construídos todas essas doutrinas que nos trazem informações a respeito do paraíso. O primeiro erro é considerar a Terra centro do universo.
a comunidade acadêmica, a comunidade científica, os homens de pesquisa, os grandes telescópios, a informação, já nos trazem eles que definitivamente a Terra não é o centro do universo. E também por considerar limitadas as regiões dos astros. E hoje, século XXI, os nossos telescópios viajam mapeando o cosmos e chegam às imagens. E nós conseguimos então visualizar comodamente, na intimidade dos nossos lares, a grande obra do Criador. Os mundos materiais que rolam pelo infinito. E hoje já conseguimos nos situar. Nós somos um planeta muito pequeno, diminuto. E temos também como astro-rei um Sol de quinta grandeza, quase insignificante comparado com aqueles outros que ganham em tamanho, em esplendor e em beleza. A terra, então, e o céu deixaram de serem circunscritos, limitados. A ciência, então, com a sua lógica inexorável de observar e dos fatos, levou, então, o Archote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. Allan Kardec acolhe o conhecimento e a evolução da ciência na Terra. Finalmente, religião e ciência, caminho de mãos dadas pelos rumos do infinito. Mas, companheiros, pela lógica kardeciana, nós somos convidados a raciocinar. Somos convidados a exercer o nosso livre-arbítrio no limite das nossas potencialidades. E hoje, todos nós, na intimidade das casas espíritas, somos convidados, então, a desenvolver a nossa inteligência. Então, Kardec nos convida a fazermos estudos sérios, levando em consideração o avanço científico e tecnológico dos nossos tempos e fazendo pontes, não mais criando abismos, pontes com o conhecimento religioso de todas as épocas. E a doutrina espírita faz então um resgate, como muito bem e apropriadamente o Vanin nos trouxe as informações do Espírito Emmanuel. Dos recuados tempos da Grécia Antiga, da Roma Antiga, esses conhecimentos a respeito da imortalidade da alma em germe estavam. O homem tinha noção vaga da pluralidade dos mundos. A reencarnação do Oriente, fazendo as viagens pelo Ocidente, eram passadas. E assim nós, hoje, conseguimos finalmente termos a informação, não mais de forma isolada, não mais de forma discriminatória, nos templos secretos do mundo, mas para que todo mundo possa ver, para que todo mundo possa apreciar, para que todo mundo possa entender. A reencarnação é um fato. A pluralidade dos mundos habitados também. E Allan Kardec, então, vai fazer um chamamento, um apelo, porque a perspectiva é que nós, espíritos, possamos, então, informados, esclarecidos, fazermos bom uso dessa informação, para transformá-la, então, em ação, colocando em prática esses conceitos, que me informam que eu sou um espírito imortal, que eu sou um espírito que tem um corpo, que eu moro num planeta de provas e expiações, e fazendo bom uso da informação espírita, eu não só consigo entender que mundo que eu habito, mas também, finalmente, o meu orgulho cede espaço para que eu consiga apreciar que eu sou um espírito imperfeito, que eu sou um espírito em busca da perfeição. E Allan Kardec vai dizer que as ideias do homem estão na razão do que ele sabe. E a pergunta é: o quanto sabemos de doutrina espírita?
Desde a formação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Allan Kardec nos convida a fazermos reflexões seriamente, a estudarmos doutrina espírita de uma forma metódica, porque só assim, com seriedade, com disciplina, com recolhimento, mas muito particularmente, companheira e companheiro, com método, é que nós vamos conseguir aprender todas as informações que nos foram passadas pelos espíritos superiores. Ignorar as informações exaradas no Pentateuco Espírita é grave para nós que estamos vinculados à doutrina dos Espíritos. Então ele vai falar dessas ideias, como todas as descobertas importantes, a constituição dos mundos deveria imprimir-lhe outro curso. Nós já deveríamos estar em outro estágio, mas o que nós percebemos é que a teoria do céu e a teoria do inferno, como lugares circunscritos, ainda hoje serve de apoio para bilhões de almas na Terra, que não conseguiram desvincular-se ainda desses atavismos de crenças e de encarnações passadas. Nós, os espíritas, vencemos isso. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram. O céu, então, foi deslocado. E a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pôde servir. E aí a pergunta célebre de Allan Kardec: onde ele está? Pois, o céu. E a forma como ele propõe isso, a lógica do seu pensamento, e ele fala assim: e ante esta questão, onde está o céu, pois? E ante esta questão, emudecem todas as religiões. A gente não dá bola para essa informação, mas essa assertiva de Kardec deveria fazer com que nós refletíssemos mais. Ele avança no desenvolvimento das suas ideias. Companheiros, O Céu e o Inferno é uma obra que deveria, pelo menos durante o exercício de 2015, ser um livro de nossa cabeceira. Nós deveríamos mergulhar ali, porque ali estão exaradas informações desconhecidas de uma parcela muito significativa do movimento espírita. Poucos são os espíritas que estudaram o céu e o inferno. E não estudar o céu e o inferno não contribui com a forma proposta de Kardec de educação das nossas almas. Porque se eu não estudar o céu e o inferno, a informação espírita ela vai circular, mas nós não vamos conseguir fazer a contextualização dela. Vejamos o que Kardec vai falar aqui. Obviamente que nós sabemos isso, já estava exarado lá em O Livro dos Espíritos. Os espíritos são criados simples e ignorantes. E aí ele começa o desenvolvimento. E isso é importantíssimo, porque muitas vezes nós nos limitamos, nós nos tolhemos. Mas, dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem. Kardec está falando aqui de nós. Nós, espíritos encarnados que já estamos aqui na Terra, temos e somos dotados de atributos, porque nem só a divindade tem os atributos. O espírito tem os atributos. Nós temos esses atributos. E muitas vezes as pessoas, elas acabam limitando um pouco as suas potencialidades. Por quê? Porque não reflexionaram profundamente em torno dessas assertivas de Allan Kardec. E ele vai desenvolvendo que atributos são esses. Em virtude do seu livre-arbítrio, olha, o espírito pensa, se ele pensa, ele existe.
E ele vai fazendo uso desse pensamento e ele vai desenvolvendo as suas potencialidades espirituais, que, companheiros, a informação exarada aqui nos dá uma noção imprecisa, pois que nos dá uma dimensão agora mais exata, digo melhor, daquilo que nós temos que percorrer. Em virtude do seu livre-arbítrio, pelo progresso, adquirem novos conhecimentos. E a casa espírita e a doutrina espírita, ela nos faculta esses novos conhecimentos. Coisas que nós ignorávamos, desconhecíamos, nós nem imaginávamos, não concebíamos. O nosso pensamento não ia longe, nós ficávamos circunscritos ao mundo material. Às 24 horas do dia, nós olhávamos e não víamos. Ele continua: novas faculdades, muito mais que a faculdade de ver, de ouvir, novas faculdades que o espírita vai desenvolvendo, aquele que disciplinou a sua vontade, aquele que renunciou às coisas do mundo material, aquele que se sujeita à orientação dos benfeitores espirituais, aquele que não precisa se humilhar, mas aquele que é humilde, aquele que é submisso à orientação dos benfeitores espirituais. Então, novas faculdades nós, os espíritas, desenvolvemos. Faculdades que desconhecíamos, que ignorávamos, talentos que estavam dentro de nós adormecidos e que, orientado pelos benfeitores espirituais, nós começamos a ganhar força, não só enquanto espíritas, no movimento espírita, mas muito particularmente no mundo lá fora, nas nossas atividades profanas. Novas percepções, nós os espíritas, aqueles que estudamos com profundidade, não ficamos na superficialidade, nós percebemos mais as coisas. Nós olhamos e vemos. E a intuição em nós é desenvolvida. E a proteção é ostensiva. E apesar de estarmos mergulhados no corpo físico, nós recebemos então essas orientações, desenvolvemos essas faculdades, essas novas percepções, e aí os benfeitores espirituais vão falar uma coisa aqui que a maioria de nós ainda não entendemos, mas muitos já. Ele vai falar aqui de novos gozos. E aqueles que valorizam a oportunidade, porque os nossos sentidos nos traem, a gente olha, parece uma casa simples. Isso aqui parece tudo muito simples, mas não é. Não é. As universidades do mundo, os templos de pedra, nunca receberam tanta informação. Nunca receberam tanto esclarecimento. O espírito nunca foi tão informado a respeito do seu destino. Nós nunca, em tempo algum, recebemos tanto de Deus para realinhar os nossos caminhos. Então ele vai falar aqui desse novo gozo. Esse novo gozo, companheiro e companheira, para aquele que se dedica, para aquele que se sacrifica, ele vai experimentar gradativamente e às vezes numa distância, muitas vezes fugidia, não é toda hora, às vezes levam meses para nós sentirmos o envolvimento dos benfeitores espirituais. Numa palestra, quando nós estamos socorrendo alguém, quando nós estamos dando um passe em alguém, quando nós estamos nos nossos atendimentos fraternos, o gozo da alma, que não é material, esse gozo ele é espiritual. É quando nós entendemos um conceito, é quando nós aprendemos algo novo, quando algo faz sentido, quando aquilo que me incomodava, que me causava dor, que me constrangia, os benfeitores espirituais me informam e eu consigo entender, porque o problema não está na doutrina, o problema está em nós. E é isso que a gente precisa entender. O problema, a doutrina, ela é a terceira revelação.
ela é o suprassumo da espiritualidade. O problema somos nós, que não conseguimos entender. Então, esses novos gozos, os benfeitores vão dizer aqui, Kardec chancelou, desconhecido dos espíritos inferiores. Desconhecido, eles não vivem isso. As sensações, as percepções, o gozo é material. É material. Nós somos convidados a experimentar do espiritual. E como nós já sabemos que o céu não está lá, não está acolá, o céu está aqui, a gente começa a entender essas coisas. Esses espíritos, veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, não podem sentir, não podem ouvir e não podem compreender. Por isso que muitos de nós, ouvindo uma música hoje, sensibilizados e educados pela doutrina espírita, vamos às lágrimas. Por isso que nós, ouvindo algumas palestras, nós já nos permitimos que uma lágrima discreta role pelos nossos olhos, porque nós nos sensibilizamos, nós nos conectamos com aquele que está nos conduzindo. Quando vemos um ato de amorosidade, nós não ficamos mais indiferentes. E quando então a gente consegue perceber a beleza, e eu sempre fico pensando, meu Deus, um planeta que nem o nosso, de classe inferior, de quinta categoria, o Senhor da vida já nos enseja tantas possibilidades de beleza, de graça. O que nos espera então? E o Senhor da vida não nos interdita absolutamente nada. Se nós estamos aqui, é porque nos falta compreensão. Se nós estamos aqui, é porque nos falta amor. Não é culpa da divindade. Por isso que Allan Kardec, conduzindo então, ele vai falar: a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Se eu não sou feliz, é porque a lei do progresso não me visitou. Porque para ser feliz, eu finalmente sei que não é o dinheiro, que não é a posição social, que não é a beleza, que não é a juventude. Não, nada disso pode me fazer feliz. O que me faz feliz é o que eu sei. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. Que progressos eu fiz aqui na Terra? Que livros eu estudei? O que eu estou fazendo das minhas horas? De sorte, e aí Allan Kardec vai trazer o céu para dentro, para perto, que dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral. Ele faz a conexão, o que vai me fazer feliz é o desenvolvimento das minhas potencialidades intelectuais. Mas para aí, tem muita gente inteligente que não é feliz, sim, mas por isso que ele acrescenta aqui o moral. O intelectual engendra o moral. Quando eu consigo pegar um texto e eu consigo intelectualizar esse texto, quando eu consigo extrair do texto, exprimir o texto, tirar dali o suprassumo do texto, a informação, eu estou desenvolvendo a minha inteligência. Quando desenvolvida essa inteligência, eu entendi, eu trouxer essas informações para o tesouro do meu coração, eu estou desenvolvendo as minhas potencialidades morais. Então, sem que por isso precisem estar cada um qual em um lugar distinto. Aí ele vai falar, ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro. E aí nós vemos duas pessoas no mesmo ambiente, ouvindo a mesma música, um às lágrimas, o outro indiferente. Os nossos oradores espíritas, que são prodigiosos no desenvolvimento da oratória, nós muitas vezes ficamos sentados numa posição onde podemos olhar o orador
e olhar o público. Uns transcendem, jubilosos, esperançosos, emocionados, comovidos, envolvidos, em êxtase. O outro indiferente. Duas almas, no mesmo lugar, uma em trevas, o outro na luz. Coadunado com o pensamento, então, do Espírito Emmanuel, linkado com Kardec, o progresso nos espíritos é fruto do pobre trabalho. Então, se não somos ditosos, se não somos felizes, não tenhamos mais dúvida, tudo está a nosso favor. Mas os benfeitores espirituais, companheiro e companheira de ideal, não te dispensam do estudo, não te dispensam da atividade, não te dispensam da prática do bem. Mas, como somos livres, trabalhamos então no nosso adiantamento com maior ou com menor atividade. E a gente vê isso na intimidade da casa espírita. Muitas vezes aquele que chega rapidamente enche-se de doutrina espírita. A doutrina espírita modifica a sua vida e o companheiro que está há mais tempo permanece na inatividade. Por isso que ele vai colocar aqui segundo a vontade. Então ele vai falar da inteligência, ele vai falar da moral e ele vai falar aqui da vontade. Porque essa vontade é que vai me impulsionar, ou que vai retardar, acelerar ou retardar o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Então a gente fica às vezes décadas nas escolas de pensamento da Terra, vinculados ao estudo e à reflexão mais aprofundada, mas a nossa vontade, o nosso coração não participa. E aí os progressos são insuficientes. Cada existência, vai falar Allan Kardec em O Céu e o Inferno, é assim, um passo avante no caminho do progresso. Olha a informação espírita dando um valor extremado, porque definitivamente não nos transformaremos em anjos. Nós já chegamos à conclusão, antes de querermos sermos anjos, sejamos espíritas. Esforcemo-nos, porque não é fácil. As atividades múltiplas que chamam a nossa atenção, as nossas obrigações, o nosso labor, o tanto de esforço que temos que fazer, as horas se somam, as tarefas se multiplicam, as responsabilidades também. Quanto tempo temos para o nosso espírito, para a nossa educação espiritual? Valorizemos então, companheiro, cada encarnação, porque a cada encarnação um passo adiante no caminho da evolução. No intervalo então das existências corporais, Allan Kardec vai nos informar que torna o espírito a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado, e aí ele vai informar, pelo bem ou o mal que fez. E aí nós perguntamos, depois de tanta orientação, depois de tanto esclarecimento, o que nós estamos fazendo pelo bem na Terra? O que nós estamos fazendo pelo bem na Terra? E fica difícil a gente sair dessa linha de pensamento, porque, orientado pelos benfeitores espirituais, Kardec ele vai informar, mas ele volta sempre fazendo a mesma pergunta: o que nós estamos fazendo pelo bem na Terra? Aí ele vai, viaja, ele fala de todas as partes da doutrina espírita, e aí ele volta e pergunta para nós: o que nós estamos fazendo pelo bem na Terra? Porque eles já sabem que a nossa felicidade, o nosso progresso está diretamente relacionado ao bem que nós já fazemos na Terra. Se nós só aprendemos o conceito espírita, desenvolvemos a nossa inteligência, isso é insuficiente. O espírito progride também na erraticidade, adquirindo novos conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra. Então esse céu de inatividade, de anjos, de harpas, de ócio, a doutrina espírita vem materializar nas nossas reuniões mediúnicas, que não são secretas,
esse contato com os benfeitores espirituais. E o que nós vemos na outra dimensão da vida? Atividade, trabalho, busca do conhecimento, busca de luz, todos os espíritos assim, buscando conhecimento, buscando orientação, buscando luz, porque o progresso é assim, o estado corporal, o estado espiritual constitui duas fontes de progresso. Então não mais a ânsia, não mais o medo, não mais o medo da morte, porque em qualquer dimensão da vida há evolução, em qualquer dimensão da vida há informação. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso. E aí nós ficamos nos perguntando, mas afinal de contas, por que que uns com tantas responsabilidades e atribuições, outros não? Os benfeitores espirituais, eles não são que nem nós. Eles vão dando atribuições àqueles espíritos que buscam ou possuem as luzes, que buscam não mais privilégios, não mais benesses, não mais a doutrina da graça. Não existe favorecimento na justiça divina. O que existe aqui é o progresso, é a vontade. E aí os benfeitores espirituais falam assim: nem favores, nem privilégios, que não seja o prêmio ao mérito. Tudo é medido, tudo é pesado na balança da estrita justiça. E às vezes nós recebemos a carga do nosso passado delituoso e nós nos achamos injustiçados. Afasta de ti, companheiro, esse pensamento. Não existem injustiçados aqui na terra. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada um na medida das suas forças. Mais uma vez, Kardec trazendo Jesus de volta a cada um, segundo as suas obras, seja no estado de encarnação ou no estado de erraticidade. Por toda parte e atividade, desde a base ao ápice da escala. Aí ele vai começar a estabelecer a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E muitas vezes as pessoas me perguntam com quem que elas andam, quem foram. As pessoas acham que a gente sabe dessas coisas, né? Que a gente está mais tempo, que por si, quem você acha que eu fui? Eu falei, olha, não é importante. Agora, eu gostaria de saber, companheiro, o que tu pensas? Porque o que tu pensas é que vai me dar uma ideia de com quem que tu andas. E com quem tu andas na outra dimensão da vida, como na de cá, faz toda a diferença. A doutrina espírita, então, ela vai trazer essa parte científica da doutrina, porque nós nos libertamos desses estados farisaicos de aparência externa. Não adianta mais eu aparentar ser, não resolve o meu problema evolucional e não dá um novo rumo para o meu futuro existencial, porque eu sou o que eu penso, não é o que eu falo, é o que eu penso, o que eu sinto, é como eu me comporto. Por isso que os benfeitores vão falar do céu como um estado de consciência. Eu não posso ir de encontro às minhas convicções, eu não posso ceder, fazer concessões. Nós já fizemos isso lá atrás, agora não nos convém mais. Companheiro, companheira, já imaginastes como ficaria a missão do Cristo se ele fizesse concessões aos fariseus? Se nós fizéssemos concessões nas nossas relações,
Se nós abríssemos exceções aos nossos amigos, aos nossos irmãos, a época não é mais de fazermos concessões. A época é de nós lutarmos efetivamente por um mundo mais justo, por um mundo mais ético, por um mundo mais moralizado. É isso que os benfeitores espirituais esperam de nós. E esses mundos, vai falar Allan Kardec, caminhando agora para as nossas considerações, são centros de atração. Aí ele vai dar uma explicação por que nós ombreamos aqui com tanta injustiça, com tanto crime. Esse planeta atrai que tipo de espírito, companheiro e companheira de ideal? Nós precisamos ter essa concepção. Lembremos-nos, Kardec falava da metodologia. O método nos dá essa informação quando nós lermos o que é o Espiritismo, quando nós lermos o Livro dos Espíritos, quando nós lermos o Livro dos Médiuns, o Evangelho, nós vamos encadeando as ideias. E aí nós vamos entender, viu? Infelizmente, eu preciso admitir, eu estou encarnado num planeta de provas e expiações. Aí eu faço uma análise. E eu vou perceber que dentro de mim ainda muita imperfeição, muita sombra, às vezes pouca lucidez, mas a doutrina espírita ela vai gradativamente na água límpida do Evangelho trazido pelos benfeitores, nesse vaso encarnatório que eu postulo, ela vai despejando a sua água e gradativamente as sujidades vão saindo. Então, nesse mundo de centro de atração, os espíritos que aqui habitam são espíritos imperfeitos. Pululam espíritos imperfeitos. E aí ele vai falar dos espíritos superiores, dos mundos superiores. Nesses mundos superiores, pululam espíritos superiores. E aí ele vai dizer numa outra parte, mas por que eu não estou lá? Eu não estou lá, sabe por quê? Porque eu iria causar confusão lá. Então eu tenho que ficar aqui. Eu iria constranger o ambiente, porque o meu pensamento ainda não é equilibrado, elevado. Nós temos dificuldade. Então nós estamos aqui. Aí ele vai falar: cada globo tem, de alguma sorte, a sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados. Aí ele vai falar da alimentação. Esses mundos são alimentados, em sua maioria, pela encarnação e pela desencarnação desses espíritos. Nós, espíritos da Terra, nascemos e renascemos e buscamos, na roda das encarnações, as virtudes. E definitivamente parece que agora, mais informados, mais esclarecidos, muitos de nós, sairemos desta encarnação exitosos na nossa proposta encarnatória, se formos fiéis à proposição kardeciana. Se não formos fiéis ao bem, não precisa ser necessariamente na casa espírita, mas se não formos fiéis ao bem, provavelmente teremos muitos problemas. E aí, filosoficamente, ele vai falar assim, dessas doutrinas outras, que não são vibrantes, que não são cheias de vida, que são circunscritas. Como é triste, como é fria, glacial, essa doutrina, quando nos mostra o resto do universo, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, qual vastíssimo deserto imerso em profundo silêncio. Olha o Kardec filosofando aqui. Que doutrina é esta que é acolhida pela grande maioria da humanidade? Que doutrina fria, gélida, glacial, que não movimenta, que não progride. Como é desesperadora a perspectiva daqueles que são os eleitos voltados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padecem tormentos sem fim. E aí ele vai fazer uma pergunta filosoficamente
perfeita. Admira que o egoísmo reine sobre a terra quando não mostra o céu desse jeito? E aí ele conclui, e nós também. Quanto é sublime a ideia que fazemos pelo Espiritismo. Quanto é sublime a ideia que fazemos pelo Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias. Quanto a doutrina espírita amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? Olha o Kardec, professor agora. Filósofo, o professor. Mas quem diz que ela é verdadeira? Ele mesmo responde. A razão em primeiro lugar. A revelação depois. E finalmente, a sua concordância com os progressos da ciência. Ele vai enumerando os motivos que nós temos para chegarmos às conclusões racionais apontadas pelos benfeitores espirituais. Primeiro pela razão, depois pela revelação e depois pela concordância das informações trazidas pelos espíritos com os avanços das ciências terrestres e humanas. E aí ele conclui: entre duas doutrinas, das quais uma mesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda do conhecimento, enquanto a outra caminha, avança. O bom senso, obviamente, nos diz de que lado está a verdade. O céu, segundo a doutrina espírita, pelo adiantado da hora e pelos minutos que sabemos que podemos utilizar, trouxemos aqui um resumo muito acanhado da proposta dos benfeitores espirituais a respeito do céu. Companheiro, companheira de ideal espírita, olha e vê. Esta oportunidade não pode ser menosprezada. Não podemos desprezar as horas que ali na frente nós poderemos querer e não termos mais a oportunidade. Esse é um momento especial das nossas existências enquanto espíritos imortais. Nesse momento que vivemos, particularmente no nosso país, onde nós somos convidados a darmos o exemplo, a nossa participação, o nosso sacrifício, a nossa renúncia, a nossa dedicação. Companheiro, tem piedade desses que nada veem, que nada sabem, que de tudo duvidam. Tenha compaixão dessas pessoas que não sabem dos seus destinos, que não sabem por que sofrem, que não sabem por que reencarnaram, que não sabem por que têm que dar os seus testemunhos e carregarem as suas cruzes pesadas. Companheiro, compadece-te daquele que caminha contigo. Jesus e os benfeitores espirituais clamam, imploram a nossa atuação no mundo da terra. O céu está aqui. A oportunidade é agora. Ali na frente colheremos os frutos saborosos, ditosos, felizes da nossa semeadura, ou não, se mais uma vez permanecermos da inatividade, na contemplação e na indiferença. Os benfeitores espirituais, eles são prodigiosos no chamamento e no apelo. Ouçamos então as vozes que vêm do céu. Segue a tua intuição, abre mão do conforto e dos prazeres que já conquistastes para sacrificar-te em nome do amor. A proposta espírita é que nós compreendamos Allan Kardec, mas também é uma proposta de amorosidade. O que falaremos, o que arguiremos em nossa defesa pela inatividade
dos nossos trabalhos. Que Jesus nos abençoe, porque esse movimento aparentemente simples, ele é complexo. Que não nos falte forças e que possamos reservar alguns momentos para descobrir que o céu é aqui e não lá. Muito obrigado.